Bom dia, amigos, companheiros queridos. É uma grande alegria podermos, estar juntos nessas vibrações que nos conduzem a estudos, a reflexões, buscando sempre adicionar a espiritualidade em nossas vidas. Como não poderíamos deixar de fazer, elevamos o nosso pensamento a Deus, sentimento de gratidão pelo dia de hoje, pela oportunidade de hoje, que seja um dia em que consigamos colocar na prática, na vida diária, das coisas mais simples, o Evangelho de Jesus, certos da proteção divina e da possibilidade de Jesus potencializar em nossos corações o sentimento maior de amor e em nossas mentes a compreensão cada vez mais elevada, mais espiritualizada do significado das ocorrências e situações e comportamentos em nossas vidas. A nossa lição de hoje é a número 22, que tem como título Inconstantes. Mais uma lição nessa nossa playlist, que leva como título o nome do livro, que é o nosso, nos fora trazido pelo Espírito Emmanuel. Nessa lição de hoje, onde iremos ler e fazer pequenas reflexões, ele inicia com uma passagem de Tiago, no versículo 6, capítulo 1, onde diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que aloja em corações leais. Constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem, que, procurando receber os benefícios divinos, na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivenciando-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma coisa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inúmeros instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança sem o qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Os inconstantes. Então, o Espírito nos fala aqui sobre a dúvida alojada nos corações leais. É natural, quando temos dúvida, buscamos respostas, buscamos aprender, buscamos estudar,
buscamos conhecer, discernir melhor aquele assunto pelo qual estamos com dúvida. É assim que precisamos proceder. Mas essas buscas são sempre em conquistas mais elevadas. Nós vamos aprendendo, vamos estudando e vamos elevando as nossas concepções acerca de alguma coisa, acerca de alguém, de uma determinada situação. Porém, a carta de Tiago nos fala aqui da inconstância daqueles que saem em busca dos bens divinos sem instalar dentro de si a confiança e a perseverança. Então ele sai, né, nessa busca, mas ele não confia. Então a vida tem que responder dentro de padrões que ele mesmo dita. Ele ainda não permite a flexão da vida. Nós muitas vezes buscamos, pesquisamos, né, nos organizamos para caminhar, mas a vida, ela vai com as curvas do caminho nos conduzindo. Então tem a hora de pesquisarmos, de entendermos, de buscar, mas também precisamos permitir que a vida nos conduza. Senão se a gente não confiar que existe uma condição espiritual que nos faz percorrer, ir à frente, a gente vira roteirista de um filme de forma inflexível. O filme da minha vida tem que ser assim, 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 assim. E acabou. Quando isso não funciona, a gente não aceita conhecer. Então, a nossa parte é buscar, querer levar, mas permitirmos um pouco dessa vida sendo mobilizada, nos conduzir para caminhos corretos e certos, melhores, no que for melhor para cada um de nós. Vamos perceber isso. Certo e correto para cada um de nós, de acordo com as necessidades das nossas experiências espirituais, necessidades próprias, reais. Mas ele fala aqui, em contrapartida, também do inconstante, daquele que o vento deu para lá, parece aquele biruta, vai para lá. O vento virou para cá, ele vira para cá. Já vira a posição daquele instrumento que diz para onde o vento está indo? Ou então que a gente fala assim, fulano parece, né, que está acompanhando ali uma partida de ping-pong. Ele fica assim. Então ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Ele é inconstante. Vejamos aqui. Emmanuel nos fala desse momento da criatura pedir a Deus e buscar inúmeras alternativas da vida. Não é isso que ele fala aqui? A leviandade das criaturas. Na posição de trabalho, na enfermidade do corpo, nas relações afetivas. O que é essa leviandade aqui? A falta, né, de serenidade, é a criatura insensata. Então, ela está o tempo todo se prejudicando com aquele comportamento, porque ela é inconstante. Então, ela pede a Deus e busca inúmeras alternativas. Então, é quando ela pensa que ela encontrou alguma coisa, ela já mudou para outra. É aquele que a gente fala, sai batendo cabeça em várias portas e acaba só com um galo na cabeça e não encontrando nenhuma porta que o atenda. Então estão sempre de mão vazia, né, dizendo ali que naquela situação não encontraram nada, que aquilo não foi bom, mas nós perguntamos assim, quanto tempo você viveu naquela situação? Que nem ele pergunta aqui, olha, quantos anos você gastou dentro daquela experiência para poder ajuizar com acerto que aquela experiência tem essas características? Ah, você não gostou, mas quanto tempo você viveu ali dentro através da sua pesquisa? Então nós vamos ver que existe o tempo todo essas criaturas. Então são aquelas que vão para o local de trabalho
e já saíram. Não, você não estava trabalhando, então situação. Ah, não gostei. Não gostei daquele ramo, não gostei daquelas pessoas, não gostei do profissional, não gostei daquela renda. Não... Mas quanto tempo você ficou ali? Ah, o tempo suficiente para ver que já não gosta. Quer dizer, a gente brinca, né, que a carteira profissional dessas pessoas são marcadas quase por um minuto. Então elas têm uma rotatividade. São muito exigentes ou não têm um espírito de perseverança, espírito de continuidade. A vida pede espírito de continuidade também. Não é criarmos ali raiz e ficarmos inflexíveis. Olha bem, não é isso. A vida tem as suas brisas. Mas também não a ponto de não ter uma direção. Nós vamos lembrar, né, da questão dos tratamentos médicos. A criatura vai no médico com uma determinada queixa. O médico passa lá, fazer determinados exames, fazer um determinado procedimento, um exercício. Eu já mudei. Mas você mudou por quê? Porque não deu certo. Mas fez os exames? Ah, não, já vi que não ia dar certo. Você tomou os remédios? Também nem comprei. Você fez lá o que o médico falou, ou a fisioterapia, ou tal exercício? Também não. Já mudei. Não consegue. Então, antes, a pessoa já vai imbuída que aquilo não funciona. Sempre tem uma coisa... Ah, eu achei uma coisa muito melhor. Então, ela não sai do campo da busca. Ela pede, ela busca, mas ela não bate para entrar. Ela só fica, às vezes, no campo de busca. E assim em relação a afetos, a futilidade. Uma hora está num relacionamento com uma pessoa, ah, já mudei, estou com outra pessoa, como se as pessoas fossem, né, experimentos razoáveis de serem assim pesquisados e compreendidos em poucos dias. É uma leviandade, às vezes, com o coração do outro. Não, mas já encontrei uma pessoa melhor. A novidade. Tem gente que está sempre em busca, que a gente chama da novidade. Querendo uma coisa nova, porque na realidade quem está precisando é ela de adrenalina. Ela vive sob o impulso de uma coisa nova, então ela não cria raiz. Ela não tem amigos, ela já mudou de amigos, ela não aguenta ter às vezes um emprego por muito tempo, ou então ela começa a estudar um determinado curso, uma determinada matéria que ela precisa ali se focar, e quando se pergunta, ela já mudou. E às vezes as pessoas têm vontade de acertar, e elas às vezes perguntam, o que eu faço? A garantia é divina. É quando a gente confia em Deus. Então não existe uma garantia assinada que aquela pessoa não vai lhe aborrecer ou lhe frustrar, que aquele emprego... Não, não é uma garantia assinada. Mas é uma questão de seriedade, de reflexão, de autodomínio com as coisas. É a consciência que se pediu e se está buscando, mas que depois vamos bater com vontade quando encontrarmos. Não é essa situação? Nos ajude a edificar, perseverar com alguém, com alguma coisa que nos ajude e edifique. Então eu peço a Deus um trabalho, eu peço a Deus que me ajude a encontrar uma pessoa na minha vida, que possa colocar no meu caminho amigos. Faço esse pedido, busco, observo, vou discernindo as pessoas que me chegam, os trabalhos, estudos, tudo eu vou discernir. Isso vai me edificar? Isso me acrescenta algum bem? Qual a finalidade disso na minha vida? Que no momento que você começa a buscar e pesquisar realmente, tem muitas coisas que são caprichos. Ainda está falando lá dentro uma criatura caprichosa, materialista ou fútil. Fútil. Aquilo realmente interessa como qualidade para nós nos sentirmos edificados, melhores com a vida? Que às vezes a qualidade que nós estamos buscando não tem a ver com aquilo que falamos que estamos pedindo a Deus. É nesse ponto que temos que raciocinar mais. Agora, você veja que ele fala, o Pai tem inúmeros instrumentos para administrar o bem, mas ele é sempre o mesmo Senhor, né? Através de todos os instrumentos, é sempre o mesmo Deus.
Então, muitas vezes, se a gente não tiver confiança nesse pai, a própria vida vai encontrar obstáculos para exprimir-se em nosso caminho. Então, no momento que nós pedimos, pesquisamos, vamos gastar o tempo pesquisando melhor? Vamos gastar então o tempo pedindo a Deus, aos benfeitores e guias espirituais, que nos deem claridade para essa escolha. Mas não vamos misturar essas escolhas em ter que estar em alguma coisa. Não, às vezes não tem que estar em nada. É melhor do que estar em um montão de coisa que vão nos dar a sensação de cada vez mais fracasso vazio de sucesso. Vamos parar para pensar o que nós estamos querendo. Vamos parar um pouco. O que eu quero? Mas por que eu quero isso? Aonde isso melhora? Aonde isso pode me prejudicar? O que eu percebo sem as ilusões? Calma. Precisa ter calma. Mas no momento que a gente escolher se certificar dentro de nós, a gente sente, tem que aprender a sentir a afirmação da espiritualidade dentro de nós. A gente sente e fala, Senhor, vou nesse caminho. E no momento que a gente escolhe, a gente aí passa a focar e perseverar. A gente lembra sempre que Jesus fala, né? Aquele que coloca a mão no arado, não olha mais para trás. Porque se a gente fizer uma escolha e ficar olhando para trás, aquilo que não fez, aquilo que não escolheu, aquele outro que ficou atrás, aquela outra situação, a gente vai entrar no desespero, vai ficar na inconstância. Porque a vida possui inúmeros, infinitos instrumentos de caminharmos, não é um só. A vida tem apelos inúmeros. Nós não temos condições de atender todos os apelos. Poderia ser que mais à frente tivesse uma coisa que fosse melhor? Pode ser, mas nesse momento é que eu tenho melhor e tenho que focar. Eu tenho que, pelo menos, me edificar naquilo ali um determinado tempo. Porque senão isso virou um hábito de comportamento. Pegar e largar tudo pelo meio do caminho. Nada é completo. E essa sensação a gente vai sendo levado por essas ondas do mar. Então, que Jesus nos ilumine muito nas nossas buscas, nos ajude a encontrar respostas para as nossas dificuldades ou problemas e solicitações internas. E ao raciocinar, precisamos raciocinar, não é só emoção, não. Raciocínio. O que aquilo tem de bom, onde aquilo me melhora, onde me edifica, que adjetivos, que características boas essa situação pode me trazer. E do momento que escolhermos, olhar para frente e para o alto, sempre. E somente depois de um bom tempo, como ele fala aqui, um bom tempo dentro daquela experiência, aí sim a gente pode ajuizar e falar com acerto. É quando a gente conversa com os mais novos e diz, olha, esse caminho aí eu já fiz. Não funciona. Não foi bom. Cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Ou então, olha, vivendo dessa maneira. Papapá. Então, dentro da área profissional, dentro do setor de relacionamentos, né, afetivos, amorosos, familiares, nós temos um tempo para pararmos e falar, foi válido? Qual foi a experiência? E às vezes é uma experiência amarga, mas foi uma necessidade que meu espírito tinha de passar. Muitas experiências hoje eu olho para trás e vejo como foram importantes. Foram amargas, foram escolhas que eu fiz por caminhos difíceis que me trouxeram dores. Mas hoje eu vejo quanto que eu aprendi. Aprendi a ser mais cuidadosa nessas coisas. E muitas das situações a gente descobre que não precisava passar. Passamos muitas vezes porque somos cabeça dura. Passamos muitas vezes porque somos conduzidos pelos pensamentos alheios. Até que a gente toma a rédea da nossa vida e fala assim, não,
Agora isso vai andar dessa maneira. Eu vou edificar o caminho. Que Jesus, assim, nos conduza nos bons caminhos, naqueles que representem o bom, o belo, o saudável, tudo aquilo que nos faça criaturas cada vez melhores para Deus. Muita paz e muita luz nas vossas escolhas. Graças a Deus.